Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin to Biz, o spin-off do Talk to Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Coin to Biz, você já sabe, uma vez por mês, ou não, né, Sander? Não necessariamente uma vez por mês, mas a gente está se reunindo aqui para falar especificamente sobre o mercado de jogos eletrônicos, a bilionária indústria dos videogames. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e no Coin to Biz de hoje eu trago mais uma vez nosso companheiro de bancada de sempre, meu amigo Sander Alex Monks. Alex, Sander, seja muito bem-vindo. Galera. Salve, galera. Tudo bom com vocês? Então, muito obrigado de novo por esse convite, Bruno. É um prazer sempre estar falando contigo sobre coisas que a gente gosta desde criança, né? Sim. Então, e agora transformou isso daí numa vertente comercial, uma vertente profissional também. Isso é muito legal a gente ver tudo que a gente acompanhou desde quando é garoto ter maturidade, né? Transformar em negócio. Legal. Bom, senhores, como vocês já devem ter percebido, o Coin to Biz está há um tempo sem vir ao ar. Na verdade, a gente, se eu não me engano, a última edição tem uns 2 a 3 meses quase, mas é justamente por conta da correria, do dia a dia profissional, dos compromissos, né? E eu assumi alguns outros compromissos, Sander também, então a rotina ficou mais corrida, o tempo ficou mais escasso. Mas estamos aqui. Se você achava que o Coin to Biz tinha parado, não, senhor. Estamos aqui, estamos de volta. Imagina, a gente tem muita coisa ainda para comentar até o final do ano, mas a gente realmente eu principalmente tive que reorganizar aqui a agenda e todo esse cronograma de gravação, porque a gente não está mais conseguindo fazer durante a semana. Hoje é um sábado, né? Sábado à tarde, poderíamos estar por aí, né, Sander? Na praia, nas montanhas. Poder estar por aí tomando uma cerveja num boteco qualquer, mas nesse momento estamos gravando aqui para vocês. Pois é. Então, vejam aí estamos reafirmando o nosso compromisso. E hoje o tema é bom, porque eu acho que é um tema que a gente já queria fazer há algum tempo. Tanto eu quanto o Sander já tínhamos falado sobre isso em outros episódios, mas hoje a gente vai partir especificamente para esse tópico que é consoles versus computadores. Esse posicionamento vai se dissolver, a gente não vai ter mais tanta diferença entre consoles e computadores. Eu sei que vocês estão pensando agora, né? Pô, mas e o mobile? Vocês não vão falar de mobile? O mobile é uma outra história. A gente vai acabar tangenciando o mobile aqui também, mas a gente até pensa num outro episódio para falar sobre mobile. Mas por que especificamente consoles versus computadores? Porque desde que essa história toda começou, desde que o mercado dos videogames começou, lá entre anos 70 e início dos anos 80, você tem em paralelo também o desenvolvimento de um outro mercado, que é o mercado da computação pessoal, dos computadores domésticos. E desde o início, essas máquinas que a gente tanto usa hoje para trabalhar, para assistir conteúdo, para jogar também, elas desde o início sempre mostraram uma vocação muito bacana para jogos. E hoje a gente tem jogos que até alguns anos atrás seria impossível da gente pensar que determinados títulos absolutamente exclusivos de algumas plataformas, que eles teriam disponibilidade, por exemplo, numa loja da Steam, como a gente estava conversando ainda há pouco, como God of War, por exemplo, que é uma propriedade intelectual da Sony e que hoje você consegue jogar no seu PC, fora tantas outras questões, fora o streaming, né? Por exemplo, hoje você joga o Xbox diretamente no seu PC ou até no seu celular através do serviço Game Pass ou do Xbox Cloud. E a ideia aqui é que a gente faça essa recapitulação, né? Desde lá do começo, qual foi o posicionamento dos computadores, qual foi o posicionamento dos videogames. Eles eram aparelhos, de fato, diferentes, com funções diferentes. Inclusive tem a história, né, Sander, que a gente já citou aqui em outros episódios, o Nintendinho Famicom japonês. Por que o nome Famicom? Porque era de Family Computer. Eles não queriam ser tratados como um simples videogame.
Então a gente vai trazer um pouco desse resgate até os dias atuais e entender como esse posicionamento, tanto de um lado quanto de outro, vem mudando. Quantos computadores já quiseram ser videogames, né, Sander? E quantos videogames já Exato. quiseram ser computadores também? A gente estava falando ainda há Esse é pouco que... 98, o Neo Geo, né? Ou então o Atari também, o Atari com suas linhas XL, né, de Pois computadores. é, pois Uhum. é. Então tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana para a gente falar. Fica aí com a gente que vai ser um papo bem interessante e com, hoje, certamente, com muita nostalgia. Né? O Quiet to Be sempre tem um pé na nostalgia, assim, mas tem episódios que não são tão nostálgicos assim, mas hoje certamente tem bastante coisa nostálgica aqui para a gente falar. Pois é, nesse momento que eu estou conversando com você, Bruno, eu estou jogando Grid aqui no computador, no Xbox. Olha Então, aí, olha aí. tá assim, já faz parte, inclusive, desse assunto que a gente vai falar, porque ele é cross-platform. Pois Então, é. Então, olha como uhum, é que é isso, né, Sander? Até então a gente tinha essa preocupação muito evidente das empresas em manter as suas plataformas sem muita possibilidade de diálogo com outras uhum, plataformas. Imagina nos anos 90, né, você ter alguma coisa que rodasse no Mega Drive e no Super Nintendo ao mesmo tempo. Impossível. A pois é. ideia de cross-platform como a gente tem hoje, embora isso sempre fosse isso sempre tenha sido um desejo da comunidade, né, de poder ter jogos diversos em plataformas diversas, mas isso nunca foi muito a pegada das empresas. Né? E a gente pode até atribuir essa mudança ao movimento que hoje é forte de PC gaming, né? Porque se tem uma das coisas que os videogames lutaram para acompanhar os jogos para computador nos últimos 10, 15, ou talvez, acho que 10 a 15 anos, né? É justamente a questão do multiplayer. Isso aí. Né? Se a gente Na pegar verdade, a que mais geração. para 10 anos para cá do que 15 anos, né? Porque, Então, assim, 15 anos atrás, se a gente pensar bem, a gente tinha o Xbox e o PlayStation brigando muito acirradamente em relação a cada um com sua própria tecnologia de hardware, né? O Sony PlayStation tinha os seus jogos exclusivos no PlayStation 2, né? Há 15 anos atrás, estão falando. Isso já deu um salto grande em relação ao que a gente tem hoje, né? E aí a gente conseguia ver uma distinção entre as tecnologias embarcadas de cada console, né? E se você voltar um pouquinho até antes disso daí, você tinha o PlayStation 1, começou o Xbox One, o Xbox One e não o Xbox One, que a gente tem, né, teve depois, É que ele era só e Xbox, né? Era só era só Xbox Xbox. naquela época. Isso. Que ele já era E também ainda um tinha um PCzão, concorrente né? por Era um fora. PCzão ali, né? De hardware, a nível Então, de hardware. basicamente, ele era um PC. Ele era um PC com seu sistema operacional proprietário. E aí você teve também por fora, com o sistema operacional da Microsoft, o Dreamcast, né? Que também rodava na mesma época desses dois consoles. E que E na também, verdade, assim, e que também investiu bastante no multiplayer, né? O Dreamcast. investiu muito no multiplayer, investiu muito naqueles memory cards que você podia também jogá-los, né? Que tinha alguns memory cards que você jogava minigames com ele, né? Puxa vida, era assim, uma coisa totalmente diferente para o ano que era 1998, o ano desse console, né? Então, assim, muita coisa evoluiu de lá para cá, e o mote, principalmente, dessa conversa é a gente saber exatamente o que evoluiu e como é que isso afeta diretamente nós que somos os consumidores de games até hoje, né? E alguns até produzem, né? Já os games em relação ao que eram Verdade, antes. Uhum. verdade. Eu fiz uma recapitulação aqui, eu já tinha passado isso para o Sander, mas para os nossos ouvintes, né, eu fiz uma recapitulação tentando comparar posicionamento entre videogames e computadores de década a década, do início dos anos 80 até os dias atuais. Então, pegando lá, anos 80, computadores, né? Vamos começar pelos videogames, enfim, vamos inverter aqui. Anos 80, videogames, eles eram mais posicionados como brinquedos eletrônicos, né? Brinquedos mais modernos. O foco era um público mais infantil e familiar. Os jogos eram mais simples. Quando você olha os computadores dessa época,
Aí a gente tem N plataformas, não só o PC, mas o computador era muito mais vendido como uma ferramenta de trabalho, o público era mais adulto, mas ele também começou a ser pensado como uma ferramenta para desenvolvimento e aprendizado. Então você começa a ter, além do público adulto, você começa a ter também um público jovem adulto e um público até mais jovem que tinha um grande interesse por esses temas, tinha um grande interesse por eletrônica, por informática, por programação. E ali você começa a ter também, obviamente, jogos. Mas havia uma distinção muito clara. Embora já nos anos 80, aí o Sander vai falar melhor do que eu, que você tinha vários sistemas, como o MSX, que o nosso amigo Sander é fã, mas outros como o ZX Spectrum, Amiga, que eram fortíssimos também em jogos, que tinham uma biblioteca bem interessante. E aí, por isso que eu brinquei, né, que alguns videogames, como o próprio Famicom, era Family Computer, porque veio lá do Crash, não queria ser posicionado como mais um brinquedo eletrônico, mas sim como um dispositivo mais complexo, que daria outras possibilidades para a família, enquanto alguns computadores, que de início eram mais vendidos como ferramentas de trabalho, mas você já tinha alguns computadores que tinham uma vocação muito boa ali para jogos. Sander, você que é o cara do MSX aí, conhece esses sistemas na palma da mão. O que foi isso, essa movimentação? A galera realmente tentou botar os computadores ali, possivelmente depois do Crash, né, para brigar pelo espaço, pelo vácuo que ficou ali pela Atari, não? Eu acho que na década de 80, porque o Crash dos videogames, o que aconteceu? Eram muitos jogos sendo lançados de forma muito tosca, né? E aí a pessoa não tinha novidades interessantes ou desafios que fossem diferentes daquilo que era oferecido. Então você não tinha uma evolução tecnológica assim tão boa a ponto do pessoal, por que eu vou pagar mais caro num videogame que faz a mesma coisa que o outro? Então, assim, isso foi um dos motes do Crash do videogame, inclusive alguns problemas criativos que a gente teve, inclusive com aquele caso do cartucho DT, né, que foi emblemático, até enterraram milhares de cartuchos no deserto, e o pessoal achava que isso aí era uma fake news, ou era uma lenda, né? Uma lenda, coisa e tal, e não, foi descoberto, foi desenterrado os cartuchos, inclusive faz pouco tempo. Mas aí o que houve? Existia uma incompatibilidade muito grande em relação aos sistemas na época. Você começou com Apple, depois tinha Atari, aí veio, por exemplo, o Nishi no Japão desenvolvendo o MSX, né, que o nome dele já é Machine with Software Exchangeability, né, que é software intercambiável, então você tinha vários fabricantes que poderiam trocar um cartucho de um MSX para o outro e, teoricamente, de acordo com o padrão, ele deveria funcionar perfeitamente. Então aí já começou um movimento de integração de máquinas. Aí depois veio o PC XT, né, que estava também nessa época, em 1983, só que era um computador extremamente profissional e caro, voltado para empresas, por isso que não tinha tanta produção de jogos, ou quando tinha produção de jogos era um jogo de nicho específico, né? Diga-se Manic Mansion, né? Lazy, como que era o nome do Larry lá? Era Lazy Larry, Lazy se não me engano, Suit. o jogo da época. Larry Lazy Suit. Leisure Suit, isso. Leisure Suit, yeah. Aliás, temos um amigo em comum, que é o nosso amigo. Adulta. Então, o nosso amigo Ricardo Lira é um entusiasta do Larry, comprou toda a coletânea na Steam. E é jogo dessa época, são jogos de temática adulta, porque eram pessoas, eram adultos que estavam trabalhando nos seus PCs e tal, e de vez em quando tinha uma vontade de se distrair e tudo mais, e aí esses jogos eram lançados nessa época, né? Então, muita coisa aconteceu nesse momento. Aí você tinha também outras plataformas, como o ZX Spectrum, lá no Amstrad CPC, você tinha o PC 98 lá do Japão, né? Você tem a Sinclair, que é o ZX, né? Putz, muita coisa na época, e cada um dos Sander, aquele Commodore traziam o seu tipo de desenvolvimento. Aquele... Então, ainda não cheguei no Commodore, né? Que tem o Commodore 64. Quem era o fabricante do Commodore? E também o Amiga. O Commodore. Sim. Ah, tá. O próprio Commodore. Entendeu? Então ele era um fabricante próprio, né?
e uma arquitetura um pouco complexa para a época, que em algumas partes acabaram até sendo herdadas até por PCs e por desenvolvedores de videogames, né? Tanto é que a gente tinha o Amiga CD32, que também virou um console, que também foi lançado um pouco mais à frente em relação aos outros, né? E tem também o PC. Uhum. Não, o Amiga CD32 já foi quase anos 90, né? O início dos anos 90, quase... eu estou enganado. Não, foi no meados dos anos 90. Mas aí um interessante caso, né? De um computador sistema que tentou virar um console de fato. Console. Né? Uhum. Então, justamente, e qual que foi o mote de fazer um computador console, um console computador, tudo mais? Principalmente pela facilidade de uso. A pessoa que tem videogame, ela não quer saber se ele vai ter que, pelo menos na época, né? Agora a gente tem várias outras coisas que já a gente vai discutir isso. Sim, não quer saber se você tem que perder tempo configurando determinadas situações ou drivers que você precisa instalar para que você possa jogar. Normalmente, quem tem um console quer ligar o console e jogar. Já no PC, não, você tem adaptações, placas. O PC é como se fosse uma Fórmula 1, né, dos videogames. Você tem diversas placas, diversos drivers, diversas adaptações que o pessoal vai lançando. Você vai adaptando ao seu negócio, ao seu computador, né? E aí você vai evoluindo ele. E aí a média dessa evolução acaba indo para os carros de rua. Injeção eletrônica, suspensão ativa, né? Freio inteligente, CARES, todas essas coisas CARES que agora tá colocado nos sistemas híbridos leves, né? Então, todas essas tecnologias que vieram da Fórmula 1 foram implantadas nos carros de rua, né? Fazendo paralelo. E aí, todas as tecnologias de PC, de desenvolvimento de placa de vídeo de alta resolução, alta definição, ray tracing, alta taxa de granularidade de polígonos, né, tudo mais, vieram de placas de vídeo desenvolvidas pela indústria. E aí ficaram integradas aos consoles atuais. A gente já chega lá. Sander, perfeita essa sua analogia entre Fórmula 1 e o que vem de tecnologia para os carros de passeio, né, para o consumidor final, e exatamente o que acontece no mercado de tecnologia em relação ao desenvolvimento que você tem de capacidade de processamento e de placas de vídeo e o que vem para os consoles. Um ponto que acho que é interessante a gente destacar, que nessa época que a gente está aqui falando de anos 80, você falou aí de vários sistemas que a gente tinha, diferente do PC, esses sistemas também eram bem fechados, né, à sua época. Uma das questões que certamente levou naquela época, e ainda leva hoje, muitos jogadores a não se animarem tanto em relação ao PC como uma plataforma para jogos, é justamente as dificuldades ali de configuração, os potenciais problemas, os conflitos, né? Que por mais que hoje seja bem mais fácil, mas ainda não é um cenário, né? Um cenário pacífico. Não é tão fácil e nem tão barato, né? Não, nem vou falar do preço ainda, porque isso aí realmente não tem nem como comparar, né? Se for olhar por esse aspecto... Você pode comprar um carro ou comprar um PC, você escolhe. É isso, né? Aí. Determinados tipos de PC, né? Que já são muito mais caros aí, você chega facilmente, dependendo da configuração, uns 30, 35 mil reais. Então, e o console, você hoje fala, mas o console tá caro. Mas tá muito mais barato um console do que é um PC. Qualidade que você tem razoável hoje, né? Realmente não tem comparação, né? Não tem como, a nível de preço, se tivesse que colocar em pontos, assim, a pontuação máxima ia para os consoles e a pontuação mínima ia para o PC. O console só não vai perder se o camarada estiver comparando com o mobile, né? Tem uma maneira mais fácil ainda de jogar, que é o mobile. Mas deixa o mobile de fora, depois a gente fala, no outro dia a gente fala do mobile. Senão vai ser muita coisa para hoje. Mas veja que coisa, né? Então a gente pega um primeiro momento onde você tem videogames muito mais posicionados como brinquedos, só que a indústria quebra. Esses videogames começam a vir se posicionando mais próximos a computadores, e aí você tem vários sistemas de computadores diferentes, tendo uma alavancagem, por assim dizer,
Só que eles não sobrevivem, né? Na virada dos anos 80 para os anos 90, o que fica mesmo é Apple e PC. Mas a Apple também com um nicho de mercado, por assim dizer, né? Um perfil muito mais específico, e o computador das massas mesmo passa a ser o PC. Eu lembro que PC rodando Windows, né? Porque ainda tinha na época a IBM tentando lançar o S2, o S2 Warp, né? Mas Uhum. depois não teve jeito, era tudo Windows mesmo, e depois de algum tempo só Linux, mas também para entusiastas, não sendo um negócio muito simples da galera leiga usar. De novo, é aquele problema que acho que pouca gente analisou por esse aspecto desde a época da década de 80. Você necessita, de verdade, de ter o quê? Público, assim, você tem o hardware e você precisa de software para esse hardware, certo? Para você rodar um software para um hardware, para você valer, compensar o custo em relação a isso, você precisa ter público que compra aquele software. Mas para você ter público que compra aquele software, você precisa de fazer com que pessoas que sejam entusiastas ou early adopters comecem a entender que aquela plataforma serve para desenvolvimento de alguma coisa que vá render dinheiro. E aí você só consegue pessoas que vão usar aquela plataforma para fazer alguma coisa que vai render dinheiro, se você tiver público que rode aquele software, né? Ou Sim. seja, o público e o hardware. E aí você cai num velho efeito Tostines, né? Oh, meu Deus, voltei para a época da década de 80 mesmo, né? Agora foi Você total, só né? tem uma coisa que é mais fresquinho, você né, só compra porque ele é mais fresquinho, né? E vice-versa. Então, assim, a gente tem um efeito de que você só consegue gerar dinheiro ou receita. Esquece qualquer paixão, esquece qualquer coisa que possa envolver as plataformas digitais. A paixão que eu tenho, por exemplo, no MSX, esquece se você não tiver pessoas que estejam interessadas em comprar aquele hardware, porque não tem um software que elas se interessam em jogar, ou um software que se interessam em rodar. Então, baseado nisso, o Windows fez sucesso por quê? Porque era um software adaptável, de fácil Sim, uso, né, para o seu público, né? sim. A Apple sempre foi um público mais elitista, um público mais que volta e meia gosta das coisas que são feitas pela Apple. E assim, graças à Apple também, e aí eu não vou tirar o mérito da Apple, desenvolver, que a gente vai ter que entrar um pouquinho no mobile, né? Sim. Nesse ponto, que desde a década de 90 lançou o primeiro pad, o pad, né? Que é o Newton, né? É o Apple Newton, lançava os primeiros ensaios de telefone naquela época já, para depois vir a parte iconográfica real que eles fizeram com o iPhone, né? Nos anos 2000. Isso tudo 2007, inclusive o iPhone está é fazendo 15 anos agora, né? Então, 15 anos, exato. Então, é, tá já um está rapazinho. quase entrando aí na maioridade, né? Então, o iPhone. E isso trouxe uma revolução industrial na indústria de celulares, né? E isso foi até transformar os celulares que hoje são PCs de bolso. Temos celulares hoje que têm muito mais poder computacional que muitos computadores de 5 anos atrás, Verdade, né? verdade. Então a gente teve uma evolução muito grande, mas basicamente assim, só existiu porque tinha gente que queria comprar e porque tinha gente que queria comprar, que tinha os software houses que queriam fazer os softwares que as pessoas queriam comprar para poder jogar. Ponto. Que surgiu as ondas dos exclusivos, né? Nesse Uhum. momento que surgiu as ondas dos exclusivos. Por exemplo, no MSX, muita coisa foi feita exclusivamente para o MSX pela Konami. E depois evoluiu esses mesmos produtos que foram feitos na década de 80 pela Konami para produtos que existem até hoje, como Metal Gear, né? Franquia poderosíssima aí do nosso mestre Franquia. Hideo Kojima. Mas por que eram exclusivos para plataformas? E aí a gente tem que analisar o que era o custo disso. Imagina você pegar uma equipe de software inteira que precisaria desenvolver a BIOS do computador e depois começar a desenvolver ferramentas de desenvolvimento, SDKs de desenvolvimento para seus computadores. Agora, imagina você fazer isso numa época que você tinha plataformas estritamente diferentes, como, por exemplo, no caso do MSX era um Z80, depois no caso do Famicom era o 6508, no caso dos PCs era o 8080,
Isso conhecido você até falando hoje, só os o principais. Só os X86. principais. Só os principais, só os principais. E você tinha incompatibilidade, inclusive, até entre máquinas que eram o Z80, o ZX, o MSX, o Amstrad CPC. Eram diferentes formas de programação para essa daí, porque os hardwares eram muito dedicados. Cada um tratava de uma forma específica o seu tratamento de memória e bus, né, de comunicação. Então isso transformava tudo num problema muito sério para ser programado. Agora imagina você pegar toda essa turma que você precisava treinar esse software, esses desenvolvedores de software, e treinar essa equipe de novo em diferentes hardwares, que tinham que fazer softwares diferentes para cada tipo de hardware. Então tornava-se um custo inviável. Sim. Esse custo fazia com que as empresas de desenvolvimento de software treinassem equipes específicas para cada tipo de plataforma. Por isso que você tem ports que são de mesmos jogos que vão rodar em plataformas diferentes, mas eles são diferentes entre as plataformas, mesmo tendo uma origem comum. Os personagens, origem comum, eles são diferentes. Por isso que você tem plataformas que têm mais jogos ou mais fases. Nessa época já na década de 80 ou na década de 90, tem jogos que têm mais fases, que em uma plataforma tem aquela determinada fase, mas na outra não tem por conta de limitação de memória, limitação de número de cores, limitação de processamento do hardware. E você também tem algumas características, por exemplo, Mortal Kombat, que no Mega Drive era o violento igual do arcade, né? E no Super Nintendo não era violento igual do arcade, porque aí a limitação era de política interna da empresa. Da empresa, né? Da Nintendo. Eu tava lembrando aqui do Altered the Beast, isso. Que teve versões também para várias dessas plataformas de computadores na época. Teve. E cada versão acho que é interessante até você citar isso, né? Dessa dificuldade, porque isso inclusive impactava na versão, né? Que era um port de um determinado jogo que tinha uma determinada qualidade a nível de jogabilidade e a nível gráfico também, mas aquele port ali muitas vezes era horroroso, né? Porque era dentro das limitações de hardware ali que existia. Agora, teve diversos ports, aí Altered Beast era um deles, Tartarugas Ninja, que saiu, né, para várias plataformas também. Inclusive, ó, foi uma coisa jogaço, do mundo. Não sei se você já jogou aí o novo Tartarugas Ninja, mas jogaço, não saudosismo total, jogo extremamente competente, tenho me divertido muito aqui com o Arthur, jogando o novo jogo da Tartarugas Ninja. E, inclusive agora saiu uma coletânea também, a Cowabunga Collection, que tem, acho que todos esses jogos, desde os primeiros lá do Nintendinho, os jogos de arcade da Konami e também tá na Steam, mas acho que tem para outras plataformas também, então vale a pena, já que a gente tá falando de jogos dos anos 80, Tartaruga Ninjas Cowabunga Collection. Procurem e se informem, que a diversão é garantida. Boa dica, vou procurar também. Sander, agora você explicou muito bem a questão, inclusive do desenvolvimento das plataformas e de como elas acabaram desaparecendo e se consolidando em poucas, né? E você deu uma explicação técnica, mas a nível de marketing também há uma movimentação parecida, né? A gente poderia dar a mesma explicação a nível de marketing, que na verdade a essência é a mesma ali. Se esse mercado tenta cada um ter a sua própria plataforma, e eu tenho 10, 15 plataformas diferentes, nenhum deles vai ter volume suficiente para ter vendas significativas e justificar toda a questão do investimento que você falou, e o próprio desenvolvimento, né? O tempo perdido ali, investimento em desenvolvimento, porque a coisa não se justificaria. Então você falou do ponto de vista técnico, mas a nível de marketing também é muito comum você ter esse tipo de movimentação quando o mercado está em ascensão e aí você tem muita gente entrando, são os entrantes em um mercado, mas esse mercado acaba se consolidando e quando ele se consolida, você já não tem tanto espaço assim para movimentação. Então, muitas desses entrantes acabam sendo deixantes ou saintes depois, né? Porque você não consegue se manter ali e você tem sempre essa configuração de você ter 3 ou 4 players ali, ou 5 talvez, que dominem 50% a 70%, 80% de um mercado, e às vezes fica 10%, 15%, 20% que ficam para os pequenininhos ali. Mas no mercado de tecnologia isso não sustenta, né? No mercado de tecnologia isso não sustenta, né?
Exato, exato. É assim, a partir do momento que você tem... E aí uma coisa que envolve qualquer tipo de negócio que você vai fazer aí na frente. Se você está querendo fazer alguma coisa escalável, né, você tem que pensar em internet. Você tem que pensar em distribuição do seu ativo digital. Canal de YouTube, ó, é jogo, canal de YouTube, infoproduto, software, tudo mais que você queira fazer, ele ter escalabilidade, você tem que pensar no meio digital. Isso é ponto. E aí, independente do negócio que você tenha, é jogo, a partir do momento que você faz um nicho de mercado em que você escolha fazer alguma coisa extremamente fora da curva, você pode ter dois resultados aqui. Você criou um novo nicho de mercado, e aí você vai nadar em mar azul e ganhar dinheiro pra caramba. Aí. Ou, segundo, ninguém vai entender o que você quis fazer e você vai falir com esse Aí a negócio. gente pode citar dois exemplos aí, um bom e um negativo, né? Que estão em sequência. Nintendo Uhum, Wii, acerto em uhum, cheio. Nintendo Wii U, ninguém entendeu nada, o negócio flopou. uhum. É. Exato, exatamente. Então, esses trazendo para o nosso tema de videogame, é exatamente esse ponto. Você pode criar nichos novos, e aí vai bem daquele negócio de você enxergar a oportunidade de mercado e trabalhar em cima daquela oportunidade e fazer com que aquilo vire negócio. Você pode fazer várias coisas, vários processos em que você vai envolver de determinados nichos, determinados ramos de atuação no mercado, em que você vai ter um sucesso estrondoso ou não. Por exemplo, também a Nintendo ela tá cheia desses insucessos no caminho dela, né? O Nintendo VR, né? Virtua Boy, Virtua Boy. Virtual Boy, o Virtual Boy Isso, deles, né? isso. Foi, assim, uma coisa desastrosa aquilo lá que aconteceu. A Atari também tem seus insucessos, como foi o Atari Total. XL, ou então o Hum. Atari Jaguar. Nossa, é o Jaguar. Já vamos aproveitar o gancho, Sander. Já vamos aproveitar o gancho para entrar aqui nos anos 90 para os anos 2000, que nos anos 90 aí você tem essa confusão aí, porque o mercado de consoles volta a bombar. Então, olha que Uhum. situação, né? Nos anos 80, início, mercado de consoles começa a minguar, mercado de computadores começa a Aí expandir. sobe. Mas aí, para o Uhum. final dos anos 80, você tem a Nintendo se recuperando, Sega, e aí o mercado de videogames volta a bombar. E aí, nessa primeira metade dos anos 90, você tem a Atari voltando ativa, você tem o Uhum. Neo Geo, que você já citou aí, a própria NEC já estava nessa briga com o PC Engine, mas depois, como é que é o nome daquela versão do PC Engine? TurboGrafx. TurboGrafx, isso aí. Não, não, mas tem o Super Graphics. TurboGrafx era o nome do PC Engine nos Estados Unidos. Mas você tem uma Uhum. versão superior ainda que Sim, tem o tentava dar um upgrade. Super Super alguma Graphics. coisa, era por É. aí. Mas também acho que teve 5 jogos, cara, Mas, para esse novo assim, modelo. não era máquina de 16 bits, tá? Era de 8 bits. Que loucura, né? Mas Uhum. aí você tem aquele consórcio entre empresas para criar o 3DO, que também foi uma força. Panasonic, Sony e Gold Star. Gold Goldstar, Star, é. não é isso? Uhum. Você tem Philips com uma parceria tosca ali com a Nintendo, com seu CDI, que Uhum. olha só que loucura, Sander. Lá nos inícios dos anos 90, a Philips estava tentando fazer, de certa maneira, o que a Microsoft tentou fazer com o Xbox One em 2012 ou 2013. Lembra quando ela anunciou o Xbox One? Falou, não, essa aqui vai ser a central multimídia definitiva. E aí Uhum. você tem o Amiga CD32, quer dizer, o computador querendo virar videogame. O 3DO, na época, eu não sei se eles chegaram a lançar, mas eles anunciaram uma placa de vídeo que você instalaria no seu computador e o seu computador viraria um 3DO. Então, assim, foi Uhum. uma época extremamente fértil, né? E a galera tava vendo realmente à frente do seu tempo. E eu devo ter esquecido de outros. Aí teve o Pioneer Laser Active. O Laser Active já era desde o DMSX. O Então, Laser Active tem LEDs que rodavam. Aliás, foi a primeira vez que o pessoal viu um LED rodando na América do Sul, né, na Latina América, na verdade, foi na UD de 1983, que tinha um Expert com um LED da Pioneer mesmo. rodando Laserdisc. Uhum. Que legal, Então, hein? assim, isso daí já é mais antigo, né?
Mas você tem o CD-ROM, que foi incorporado também, né? E você tem também, nesse meio tempo aí, você teve a origem do PlayStation, foi um desacordo da Sony com a Nintendo, que foi Isso aí. feito um protótipo Isso da aí. Nintendo lá com o CD-ROM, e só que eu não sei exatamente os detalhes da briga que houve na época, né, da Nintendo com a Sony, mas a Nintendo abandonou o projeto e a Sony falou assim, peraí, quer dizer, você não quer? Deixa que eu quero. E Sim. acabou desenvolvendo o PlayStation 1 com isso, né? Olha, segundo o livro A Guerra dos Consoles, que eu tenho aqui, Do Garrett? não, Ah. não é do Marcos, não. O do Marcos eu tenho também. A Guerra dos Consoles é de um camarada norte-americano, acho que é Jake Tá. Harris. Daqui a pouco eu pego ali para te mostrar. Mas ele, segundo os relatos que ele traz ali no Aliás, livro. manda um abraço. A gente tem que mandar um abraço pro Garrett, tá? Tu tá falando igual eu falei com ele a primeira vez, é Marcos Garré, cara. Ele não Garrett. esqueço disso, que ele falou pra mim assim, ô Bruno, só, meu nome é Garré, igual carré, igual a carne. Então, eu nunca mais esqueci. É Carré. Então, Uhum. aliás, o Marcos tem que voltar aqui, ô Sander, porque ele deve estar para lançar, ou já lançou um documentário sobre a história dos computadores no Brasil. Que ele Tá pra disse lançar. naquela época que estava produzindo, mas eu não vi, né, nada dele ainda oficializando o lançamento, mas eu falei para ele, quando ele lançasse o documentário, que ele já estava o convite feito para ele voltar. Mas segundo conta no livro, a Nintendo meio que passou a perna ali na Sony, não quis fechar o acordo, e quando a Sony descobriu, eles já estavam lançando o CDI com a Philips. Então foi meio que uma... Aí, segundo os relatos do livro, né? Aí, óbvio, vários executivos da Sony ali falando na época. E foi uma meio que a trairagem ali da Nintendo. E Então, isso só aumentou o ódio deles na hora de fazer o PlayStation. tá, você quer? Então, você não quer? Agora tome, né? Pois é, foi mais ou menos por aí, cara. Mas você vê que nessa época você tinha uma confusão também de posicionamento, né? Se a gente pegar a primeira metade dos anos 90, cara, até 95, eu acho que a gente nunca teve uma época. Ou se a gente pegar essa interdécada aí de 85 a 95, a gente nunca teve uma década com tantos lançamentos, tanto de um lado quanto de outro. Né? A galera Sim. tentou tudo ali, a galera tentou tudo que foi possível, e depois disso você teve a consolidação. Então o 3DO não seguiu, foi meio que precoce. O próprio o Atari Jaguar também, né, tinha uma série de Jaguar problemas. não rolou. Porque É, era hardware muito caro, né? Para manter, porque era cartucho, né? Também. É que nem a sim. história do Neo Geo. Também era muito caro. É caríssimo os cartuchos do Neo Geo. Depois E eles fizeram a gigante. versão CD, né? Tanto do Neo Geo como do Jaguar também, eles fizeram a versão CD. Mas Exato. o Neo Geo ainda teve uma vida mais próspera, né? Porque ele tinha a SNK ali, era não sei qual a mágica que ela fazia, mas ela era muito competente no desenvolvimento, né, dos seus próprios jogos. Então, Sim, sim. ela fez Era o muitas hardware. propriedades que estão aí até hoje, Lembra né? que eu te falei? Você treinou uma equipe para poder atender aquele hardware de uma forma competente. E aí o que eles fizeram foi de extrema competência. Um hardware caro, poucas pessoas podiam ter esse hardware, não era qualquer pessoa que podia ter esse hardware. Eles nicharam, eles fizeram um nicho específico de pessoas que poderiam comprar o Neo Geo, certo? E aí, Sim. para fazer o negócio prosperar, o que eles fizeram? Investiram no arcade, nas placas Aliás, MDS. então, o Sander, que também foi outra sacada genial, né? Que eles inovaram muito no arcade com a história do cartucho intercambiável no arcade, que Exato. acho que durante toda a época de arcades, aliás, a gente tem que gravar um episódio também sobre o mercado de arcades, a ascensão e queda, né, dos arcades, Uhum. a galera sempre trabalhou com máquinas dedicadas, né? E a Exato. SNK foi a primeira e talvez a única que tenha instituído um sistema sólido de cartucho para arcade, que hoje faz a alegria aí dos colecionadores. Né? Exatamente. Então, esse foi o nicho que eles escolheram, né? Treinaram muito bem toda a sua equipe, todo o seu time, para que eles pudessem atender essa demanda,
desenvolveram software houses para trabalhar nisso, tanto é que você tem software houses específicas da SNK. Você percebe que é um ciclo. Olha só que ciclo interessante. Sim, sim. Na década de 60 ainda não tinham os computadores, mas tinham os engenheiros de faculdade que começaram a desenvolver, e foi desenvolvido o primeiro jogo em osciloscópio. Década de 70, começaram a surgir os primeiros computadores pessoais, e no final da década de 70, os primeiros videogames. São as pessoas que estavam saindo das faculdades da década de 60, começaram a desenvolver negócios que geraram computadores e videogames no final da década de 70 e início da década de 80. Houve a crise da criatividade. O que precisou ser feito? Computadores que poderiam ser utilizados na sua casa para desenvolver a garotada, em que essas iam se interessar e viriam os seus nerds, né? Nerds que ficavam dentro das suas casas, eu estou incluso nessa época, que se interessavam por computação, que iriam ser a próxima geração de desenvolvedores para os videogames da nova geração. É isso aí. E aí, na década de 90, começou a voltar de novo, porque esses desenvolvedores começaram a se formar e desenvolver jogos de temática ainda mais adulta, porque aprenderam muita coisa da década de 80, que era, por exemplo, Batman do Frank Miller, que saiu o Cavaleiro das Trevas na década de 80. Então, muitos jogos são influenciados, sim, por essa época dos anos 80, pelo heavy metal, né? pelo steampunk, pelo punk, por várias contraculturas da época, né? E foram essas pessoas que cresceram com computadores e eram os nerds revolts da época, né? Começaram a desenvolver os jogos da década de 90. Houve uma queda. Os John Carmack e os John Romero da vida, né? Exato, o John Carmack com o Romero da vida começou a desenvolver o Doom, né? Quake e outros Duke jogos aí Nukem. dessa época. Duke Nukem já era mais para paródia, né? Mas o Quake e o Doom eram pesados, né? Pesados. Isso, Sander, inclusive, né? Isso até traz... E aí você começou a ter aquela ressaca moral, né? Deu uma queda de novo para as coisas mais infantis na década de 2000. Teve vamos dizer, um rebranding do que é adulto, do que é uma mistura entre o que é adulto e o que é infantil, né? Com a vinda de títulos mais maduros, como o GTA, no final da década de 2000. E é assim, a gente sempre pega, quando fala 2010, é sempre no final da década de 2000 até 2010, você tem essa movimentação. Com o GTA 4, você tem o Red Dead Redemption, são temáticas super adultas, né, que estão envolvidas ali. E aí você começa a ter o seguinte: ok, vamos pensar pelo lado do negócio. Eu estou lançando um game que é nichado, esse game que é nichado e deixar somente numa plataforma, eu estou desprezando todas as outras plataformas. Eu não quero formar um contrato específico, eu quero fazer com que a minha equipe de software desenvolva para essa e para outras plataformas que podem ser envolvidas. Como que a gente faz isso? Vamos fazer um game multiplataforma, né? A gente desenvolve equipes multidisciplinares, só que gerava um custo muito alto e acaba gerando uma pressão para que as empresas de desenvolvimento de hardware comecem a convergir. Sim. Essa convergência que está tendo agora. Você tem hoje, então, uma plataforma que é um videogame, um console, que está na sua sala de estar, mas é um PC por dentro, basicamente, com seus softwares específicos. E aí você só tem uma plataforma de desenvolvimento, basicamente um SDK, que vão ser desenvolvidos para cada gestão. E fica muito mais fácil de você portar, né? Por exemplo, basicamente todas as plataformas hoje de videogames usam Unity, né? Como motor e usam, por exemplo, o Real Engine, né? Quantos jogos você viu usando Unity e Real Engine? 5. Né? Praticamente todos, né? Praticamente todos. Então a convergência ficou muito mais fácil. A intercambiabilidade de pessoas também entre uma empresa e outra ficou muito melhor. Você não precisa mais de engenheiros de software específicos para fazer o desenvolvimento especificamente em um processador x86, ou um processador 8080, ou um processador 80, ou um processador 6502. Você precisa de engenheiros de software que entendam Unity, que entendam Real Engine. Não, quero chamar a atenção aí para 2 pontos que você colocou. Primeiro, a questão da ressaca moral, que isso é muito verdade, né? Ali final dos anos 90, início dos anos 2000, você tinha, na verdade, a movimentação
você teve uma movimentação inversa. Enquanto no período anterior a galera tentou se aproximar, né, computadores e videogames, nesse período aí, por conta da ressaca moral que você comentou, os videogames tentaram se afastar ao máximo dos computadores. Por quê? Porque havia a questão da violência, e naquela época era a coisa mais apelativa, porque hoje você fala de um jogo adulto e hoje você tem públicos distintos. Então você pode ter um jogo de fato que tem uma classificação etária para maiores de 18 anos, isso não é nenhum problema. Naquela época até nem havia essa classificação, né? Então quando saiu um jogo, era um jogo, e todo mundo entendia jogo como algo para criança ou para adolescente. E aí você tinha a questão da movimentação contracultural ali, que tinha os revoltados da vida que iam fazer coisas chocantes. Cortando um pouquinho, né? Exceto na época da década de 80, como General Custer Revenge e X-Men, né? Que era do Atari, da década de 80. Mas esses eram casos, assim, mais da galhofa, né? Porque ali você tinha temáticas já totalmente questionáveis, mas até pela questão gráfica, você não tinha nada que fosse muito ofensivo, né? Era muito mais a imaginação das pessoas e a galhofa ali, a risada da coisa. Agora, quando você vai, por exemplo, para Carmageddon, né? E aí o carro de fato atropela pedestres pela rua sem piedade, né? Quando você vai para os anos 90 ali, para os anos 2000, você já tem um poder gráfico muito maior. Então a violência ela é graficamente representada ali, ela é visual, explícita, né? E daí, como você falou, são esses ciclos, né? Eu acho que a coisa só volta a se aproximar na geração ali do Play 2, do Dreamcast, do Xbox, porque a galera começa a pensar no multiplayer, não? São coisas que a gente hoje vê uma certa mistura do que era ressaca moral 2 décadas atrás e hoje já não são mais consideradas assim. É porque também o Sander hoje, bem ou mal, tem indicação, né? Tem indicação etária ali, os jogos têm indicação. Né? Então, acaba sendo uma opção, como seria uma opção também nos anos 80, um pai deixar o filho ver, sei lá, Sexta-feira 13 na TV, né? Exato. Ou, por outro lado, ver Porques na TV. Né? Pegando o extremo do terror e do obsceno. Né? Hoje você tem o God of War que pega a Athena lá e faz uma miséria com ela, né? Então... pois é. Então... bolinha. Entendedores entenderão, né? Entendedores entenderão. Agora, exato. Será, Sander, e já vou deixar o gancho aqui pro nosso bloco final, será que a gente vai caminhar daqui para frente, já que a gente tem todas essas questões, né? A questão do jogo multiplataforma, a questão do jogo online, né? Que eu acho que muito do que fez aproximar os consoles dos PCs é a questão do multiplayer online. Você lembra aí do momento em que os jogos online explodiram? Você tinha... como é que era o nome daquele de tiro que a galera jogava muito aqui no Brasil nas lan houses? Counter-Strike? Era esse? Counter-Strike era um CS, não? Um CSGO. Mas você tinha também o World of Warcraft, que foi também uma máquina de fazer dinheiro, aquilo ali. Sim, ainda deve ter milhões de usuários ativos pelo mundo. Isso deu origem ao que a gente tem o LoL hoje, né? Que é o League of Legends. Sim. Tem várias coisas que hoje são MMORPG, né? Que é isso, é o multiplayer online, né? Multiplayer online, né? Então, assim, tem esse nicho mesmo de que foi desenvolvido também nessa época, né? Com a advento das lan houses. Eu mesmo já levei, quantas vezes eu levei o PC debaixo do braço com o monitor, que era gigante o negócio, né? Eu também já fiz isso. A gente juntava na casa de um amigo, né? Com os amigos, assim, exato. E jogava. Né? Para jogar lá de noite com Coca-Cola e cachorro-quente, né? Era o famoso final de semana sem lei, Sander. Exato, né? Nem tomar banho, virava aquele negócio todo lá, aquele fedor de suvaqueira do povo. Mas o importante era a galera estar jogando Duke Nukem junto. Jogando lá tudo junto. Exatamente. E aí jogava... Esse daí era um Unreal Tournament também, que começou nessa época. Eu lembro que o Quake 3 Arena, nossa. E aí você montava redes, você levava os hubzinhos, né? Montava a rede, você sabia de qual, como fazer o cabo de rede, né?
branco com azul, azul, branco com Sim. verde, verde, cruzava o branco com vermelho com, azul, com marrom, né, para você fazer o cabo de rede RJ45 para trançado. Então, sim, era uma época interessante, né, Sander, de aprender. será que daqui a algum tempo, agora como a gente tem streaming e todos esses outros fatores que a gente já citou, vai cair por terra? Na verdade, você vai acessar um aplicativo do PlayStation, um aplicativo da Nintendo, um aplicativo da Microsoft com Xbox. Será que vai ser isso? Eu tenho praticamente certeza disso, né? Ainda mais com 5G Uhum. chegando forte, né? E assim, eu acredito que em 5 anos a gente vai ter o 5G bem difundido, né? Especialmente em 5 anos, estou falando até que é um prazo muito longo. Vai ter o 5G bem difundido, e assim, até que a velocidade de transmissão dele é na casa de gigabps, não é mais na casa de megabps. Então, e a latência dele é extremamente pequena. Então, assim, eu acredito que sim, a gente vai ter uma integração muito grande entre os processos de streaming de jogos, né, com o seu celular. Então, lembra? Acho que teve um episódio que eu conversei contigo sobre a Hum. gente não entendia por que ainda não tem celulares que você pluga ele na TV e já vira o seu console, né? Sim, sim, sim. E até recentemente foi a Samsung que lançou uma TV que já tem uma certa compatibilidade com o Xbox Cloud. PS. Uhum. Foi a Samsung, A né? Samsung. Não tenho Sim. certeza Tanto é que agora. você pode sincronizar o seu controle do Xbox na TV Samsung. Bom, você acredita então, Sander, que não teremos um PlayStation 6? Como é que esses fabricantes poderiam segurar essa indústria ainda no hardware? É com VR, por exemplo? O VR seria uma das alternativas, né, para fazer isso. A outra alternativa seria essas indústrias serem fabricantes de mobile, começarem a desenvolver seus próprios aparelhos. A Sony já diga-se de passagem. Sim. E a Microsoft já foi, né? A Microsoft já foi, só que ela não trabalhou exatamente bem esse nicho dela, né? Com Apesar de Windows Phone, né? eu considerar o Windows Phone, a interface do Windows Phone e o celular da Nokia era muito bom. Eu gostava, eu tinha um Nokia 800, Eu né? acho que a Microsoft não soube conduzir, né, a estratégia, por exemplo, da maneira como ela está conduzindo de uma forma muito mais sólida hoje em relação ao Xbox. Naquela época, a Microsoft Exato. era a Microsoft raiz, né? Então Uhum. ela ia atropelando uma série de coisas ali e meio que desconsiderando os usuários. Acho que isso irritou um pouco a galera que apostou no sistema de início. Exatamente isso. Isso daí que complicou. Então, assim, ficou muito. Hoje ela está muito mais competitiva, ela está enxergando melhor as suas oportunidades. Não duvido que ela, daqui a algum tempo, talvez não ela entre diretamente no mobile, porque ela possa fazer convênios, como ela fez com a Samsung agora, né, para distribuir o seu software de uma forma totalmente orgânica, diferente, por exemplo, de que outras empresas possam fazer com seus hardwares. Pode ser que ela crie hardwares específicos, né, com cara de eletrodomésticos, como é no caso do Xbox. O Xbox quadradinho ali, coisa e tal, parece um DVD player, né? Sim, Fica ali, sim. dicas e tal. E a Sony não, ela já quer fazer uma coisa diferente, todo o design, né? Todo aquela curva que colocou no PlayStation, eu acho bonito pra caramba. Só que ela tá falando, oi, eu sou um videogame. E aí talvez seja o momento da mudança, né? Então, fazer com que as coisas sejam mais convergentes nesse aspecto. E a Microsoft está enxergando isso. Ela está enxergando de uma forma que ela está distribuindo o seu Game Pass para qualquer plataforma. Mobile, televisões, né? Permitindo que o seu controle, que é um hardware, e um hardware esse controle aqui é caro. Sim, eu Esse sei. controle custa R$ 500 Eu tenho um aqui. hoje. Então, ele custa R$ 500 hoje, é caro. É um hardware caro. Só que ele é caro não porque o valor dele de produção deve ser caro. Ele é caro porque é um hardware exclusivo da Microsoft. Só ela fabrica Sim. esse daqui. Entendeu? Ah, você tem controles similares? Tem. Mas só ela fabrica esse controle desse jeito aqui. E ela faz a especificação. E quando alguém vai fazer alguma coisa, tirando os piratas, lógico,
tem que pagar royalties. Sim. Não, e há de convir que o controle é muito bom, né? Então, quer dizer, eles saem do hardware, mas não saem do hardware, porque eles ainda continuam vendendo, por exemplo, os controles. E achei legal isso que você falou, né? Que quando a Sony monta um PlayStation, tô dizendo, oi, eu sou um videogame. E talvez a coisa passe por equipamentos mais minimalistas, não sei também como é que a tecnologia vai evoluir nesse sentido, mas algo mais próximo do que a gente teria hoje como uma Apple TV, né? Que é um negocinho pequenininho ali que quase não ocupa espaço. É óbvio que aquilo ali não tem poder de processamento igual tem um PlayStation 5, não estou nem querendo comparar, mas se a gente passar para uma realidade onde 80% do processamento for cloud e só 20% local, talvez a coisa mude radicalmente de figura, né? E aí a gente não tenha mais o... Será, Sander, que a gente vai caminhar então para não ter mais esse posicionamento videogame? Videogame vai ser só uma função dentro de algum outro dispositivo? Pode ser isso? Sim. Pode ser, e é muito provável que sim, tá? Que seja uma característica e não o produto principal. Que doideira isso, hein? Vai ser o fim de uma era, né? O fim de uma era. Não que seja o fim, mas eu acredito que seja uma convergência e serviço, que aí o videogame passa a ser serviço em vez de um hardware. E o hardware continua sendo vendido como um hardware dedicado a você integrar as coisas. Sim. Por exemplo, um videogame desse aqui, ele poderia ser uma central, e aí sim a gente pode falar de uma central computadorizada multiuso. Né? O que a galera já queria fazer, ó, falamos disso, né? A galera já quer fazer isso há décadas. Exato, faz tempo. Uma central computadorizada multiuso que permite que você controle não só o seu entretenimento, como música, videogame, mas também se controle o seu IoT. Como a Amazon, de certa maneira, está fazendo com a Alexa, né? Quando a Amazon trabalha a Alexa, você tem tanto os smart speakers, como você tem a Alexa integrada em uma série de outros equipamentos, na própria TV, e por aí vai. E aí vem a novidade, que eu não tinha falado para você ainda, mas vem a novidade, e envolve MSX. A novidade é o seguinte, o criador do MSX, o Kazuhiko Nishi, da década de 80, ele está com um projeto novo chamado MSX3. Né? Eita! Esse MSX3, ele é um computador multiplataforma que vai ter retrocompatibilidade com todos os MSX lançados até hoje, né? Inclusive com os slots de entrada e tudo mais, só que ele vai ter peças intercambiáveis que você vai poder colocar com um custo de $1.000 até 128 núcleos de processamento simultâneos, e também você vai ter uma interface chamada MSX0, que é para IoT, para controlar toda a sua residência. Então, eles estão lançando isso aí este mês. Olha aí. E como ele, certamente vão vir outros também, tentando trabalhar com a mesma lógica de integração. E aí, ou seja, tende a acelerar esse processo até. Então, daí possivelmente... Tá meio dividida. Não, possivelmente o que a gente vai ter é essa nova movimentação, né? De novo, muita gente entrando, tentando desenvolver agora seus ecossistemas e não plataforma de hardware. E vamos ver o que vai funcionar, né? O que vai sair disso tudo. Mais um ciclo aí, mais um ciclo começando. Mais um ciclo. Vamos colocar assim, não o fim dos videogames, é claro, mas o fim do posicionamento específico, né? Videogame como uma categoria específica ali, isolada das demais, e aí videogame como uma função dentro de um ecossistema qualquer, onde você tem mais uma aba de serviços ali. Nesse caso, em serviço de entretenimento eletrônico, por assim dizer. Exatamente. O videogame passa a ser uma dos itens a selecionar dentro da sua tela do que um hardware específico. E aí você vai ter, pode ser que você tenha central, deixe de ter o nome de videogame para ser a central de entretenimento único, CEL. Family Computer. Assim. Vai voltar a se chamar Family Computer. E ECU, né, como o pessoal Entertainment Center Unity, né? E o pessoal vai começar a vender essas centrais de entretenimento que podem você ter um videogame rodando ali e que funcione independente se a pessoa está vendo uma novela aqui, mas o seu garoto está querendo jogar videogame no quarto, ele está sendo o streaming principal, o centralizador do streaming.
capacidade computacional a gente já tem hoje para fazer isso. Eu acho que vai caminhar bem por aí também, o Sander. Eu acho que esse vai ser um caminho. Eu ainda acho que eles vão tentar segurar mais uma geração ainda com hardware, mas a própria evolução de outras frentes talvez force a barra para que eles acelerem esse processo de alguma maneira. Se dependesse só deles, óbvio que eles segurariam, né? Mas como tem outras frentes em evolução, é possível que eles sejam obrigados, forçados a acelerar também. O custo de produção de hardware é muito alto, né? E aí você foca na produção do software, já que toda a parte de desenvolvimento hoje pode ficar a custo de uma empresa específica, especializada em hardware, e aí você tem a sua empresa foca no software. Então, se você deixar isso daí e começar a fazer uma convergência, PlayStation 5 e Xbox Series tem hardware semelhantes, inclusive até mesmo fabricante de placa de vídeo. Já está tudo alinhado ali para uma integração mais adiante, né? Sem qualquer grande trauma. E aí permitiu, por exemplo, o pessoal do God of War desenvolver para o Steam, liberar para o Steam o God of War como software vendável para PC. E o que define que pode rodar em PC e não no Xbox? É só uma flag que tem dentro do software falando que não pode rodar no Xbox. Só um lembrete ali dentro da programação, né? Exatamente, é isso que define. De resto, como o pessoal fala, equipamento já tem, só falta vontade. Sim. Que loucura, hein, Sander? E nós acompanhamos aí estamos acompanhando, né, essa evolução todinha, do início dessa indústria até toda essa transformação, né? Muito bem, meu amigo Sander. Falamos aqui do posicionamento, da briga de posicionamento aí entre consoles de mesa e computadores. Fizemos uma boa recapitulação, hein, Sander, dos anos 80 até hoje, para tentar entender um pouquinho o futuro desse mercado, né? E o futuro dos videogames, de como essa indústria vai se comportar. Faltou falar de mobile, mas mobile é um tópico à parte. A gente volta a falar disso numa próxima edição do Coin2Biz, certamente. Meu amigo, meu irmão Sander, quero te agradecer mais uma vez por essa participação aqui no nosso programa. Estávamos há um tempo sem publicar, mas estamos voltando com o Coin2Biz. Te agradeço demais aí pela sua presença aqui na nossa humilde bancada mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. A gente vai sempre discutindo coisas que assim são bem interessantes, bem legais. E é um exercício de futurologia, né? Quando a gente observa o que está acontecendo e para onde está convergindo, a gente vê que, oportunidades tem. Você vai saber abraçar as oportunidades que vão aparecer se você souber como escalar todo o seu projeto, todo o seu negócio. E assim, o Steam, ele é uma das plataformas que sabe como escalar os seus produtos. Começando a fornecer algumas coisas de graça, mas depois ela cobra, pouco, R$19, R$25. Sim. R$29,90, né? E vende milhares de cópias. Então, isso é o futuro do negócio, com certeza. O negócio vai passar por aí. E o videogame não é nada diferente, nada mais do que um negócio. A gente se diverte com ele, mas é negócio. Muito bem, quero agradecer mais uma vez ao meu amigo, meu irmão Sander, por mais essa participação aqui brilhante no nosso programa. A você que está nos ouvindo, agradecer pela audiência mais uma vez. Continue nos acompanhando, a gente teve uma questão logística aí, de agenda, mas o podcast está vivo, estamos publicando aí o Talk2Biz. Toda semana tem episódio novo, e do Coin2Biz não é exatamente uma vez por mês, como a gente tem prometido, né? Mas a gente, na medida do possível, a gente vai terminar o ano tirando essa defasagem, então a gente vai chegar lá a média, no final das contas, de um programa por mês, embora na agenda não tenha casado um programa por mês certinho, né, Sander? Mas, gente, o Coin2Biz, você já sabe, ele não tem feed próprio, você encontra no feed do Talk2Biz, basta buscar por Talk, o número 2, e Biz nas principais plataformas
de podcast da atualidade. Lembrando também que nós temos o endereço virtual cointobis.com.br e talktobis.com ou talktobis.com.br. Sempre deixo o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube, Talk2Biz no YouTube, além do repositório de todos os episódios do podcast. Vez por outra também tem vídeo saindo por lá. Também está com um ritmo um pouquinho mais lento do que estava no início do ano, mas os vídeos continuam saindo. Então assine o nosso canal e continue nos acompanhando. É isso, meus amigos. Hoje vamos ficando por aqui. Meu agradecimento mais uma vez ao meu querido Sander e nos vemos no próximo. Até lá. Um abraço.